Boa tarde, então. Vamos falar um pouco aqui sobre o próximo item do nosso programa, né, que é sobre calor e propagação do calor. Então, a gente tem algumas características aqui quando a gente fala de calor, né, dessa questão de o que é o calor, né, e por conceito, calor é energia térmica de um corpo, mas eu preciso ter uma diferença de temperaturas. Se eu tiver essa diferença de temperaturas, eu caracterizo o calor. Caso contrário, a gente tem um equilíbrio térmico, né? Então, essa relação de maior e menor temperatura é que vai caracterizar o calor, né? Então, por exemplo, se eu tiver esse aparelho e esse aparelho estiver com maior temperatura do que a minha mão, nós vamos ter um impacto de calor e frio. Então, nós vamos ter a presença do calor no aparelho. Tá? Diferente, por exemplo, se tiver a mesma temperatura. Nós temos a mesma temperatura nas duas mãos. Então, nós não apresentamos diferença de temperatura. Não tem um calor e um frio. Nós temos uma temperatura equilibrada. Então, a caracterização do calor, ela se dá pela diferença de temperaturas. E essa diferença entre temperaturas pode ser entre corpos ou entre o próprio ambiente, né? Que daí a gente tem essa caracterização do calor. Bom, e como que esse calor se propaga? Como que esse calor vai de um local ao outro? Nós temos formas de propagação, tá? A forma mais comum que a gente fala é a condução do calor. A condução do calor, ela acontece normalmente em do interior para fora de estruturas e matérias sólidas. Então, quando eu tenho condução, eu estou falando de matéria sólida, né? E essa condução do calor, ela sempre vai acontecer do local mais próximo ao calor. A gente pode ver essa mão segurando a panela, né? A panela no fogo, o material vai tendo o seu calor propagado, o seu calor conduzido da panela para o cabo, sempre do interior para o exterior. Então ela vai ser uma forma de condução. Tá? Nós temos outra forma que se chama convecção. A convecção é a transmissão de calor em fluidos, tá? Em líquidos, basicamente, né? Pode ser também em gases, mas ele está mais relacionado diretamente a fluidos. E, por fim, né, fluidos aqui nós temos a convecção, aqui, ó. Aí o calor por gás, né, que é um calor de fluido, né, que é a convecção. E por fim, a radiação. A radiação é emitida por onda eletromagnética. Essas ondas eletromagnéticas vão irradiar o calor, né? Nós temos principalmente na proximidade de um fogo essa irradiação, mas nós também podemos ter, por exemplo, no micro-ondas. No micro-ondas nós temos uma radiação que promove a dissipação do calor. Tá? Então, essas três formas são formas de propagação do calor. Eu gostaria então que vocês pegassem o caderno, né? Eu disponibilizei lá no mural do Meet, aqui no nosso, do Meet não, desculpa, do Classroom, no nosso mural, uma parte ali onde tem uns conceitos sobre calor, um conceito sobre propagação, né? E eu gostaria que daí no caderno vocês colocassem a resposta para todas essas perguntas que tem nesse material, né? Desde essas três primeiras até as próximas que vão rolar aí na nossa aula, tá? Eu gostaria também que vocês tirassem uma foto somente das respostas. Então vocês colocam as perguntas e depois vão respondendo. Somente das respostas vocês colocassem então uma foto lá. Eu vou deixar a atividade descrita lá no Classroom para vocês anexarem as fotos, tá?
Outras questões que eu gostaria que vocês observassem, lembrando que essas perguntas elas estão também no nosso painel lá na nossa página inicial da sala, tá? Então a pergunta é relacionada exatamente com essas três imagens. Para quem não está associando, aqui é uma fogueira, né? Onde tem a presença de um calor, um balão, onde a gente pode fazer um passeio de balão. Para quem não sabe, esse balão funciona com ar aquecido, né? Então é aquecido o ar dentro do balão e o balão acaba subindo. E um abraço, como diz o Olaf, um abraço quentinho, né? De pessoa para pessoa, e daí a gente tem essas outras três perguntas para responder. Eu coloquei aqui também um vídeo do Manual do Mundo. Esse vídeo do Manual do Mundo, ele vai mostrar principalmente o que a gente está falando de temperatura, que é a questão de uma garrafa térmica. Então eu coloquei o link do vídeo, tá? Para que vocês observem como funciona o processo de uma garrafa térmica. Então vocês clicando ali, tá? Vocês conseguem ir direto pro canal do Manual do Mundo e tem ali como funciona uma garrafa térmica. No próprio slide tem o vídeo, tá? Então aqui no slide hoje eu vou mostrar é só clicar no próprio slide aqui e ele vai soltar o vídeo para vocês de um jeito muito simples. certo? Hoje E aqui mais três perguntas então, tá? Com relação a isolantes e condutores térmicos, né? Como que é feito o isolamento térmico e como que é feita a condução térmica. Lá no Classroom também tem um material sobre isolantes e condutores. E aí a pergunta é: por que as alças de algumas panelas são de plástico ou de madeira? No caso do desenho aqui nós temos uma de madeira, né? Oitava, por que a panela, nesta panela aqui, é fabricada com ferro? Tá? E outra pergunta, por que alguns restaurantes utilizam panelas de barro, como essas aqui da nossa esquerda, e outros panela de pedra, como essa aqui da direita? E a gente consegue ver que essa aqui ainda tem uma parte aqui e um cabo de cobre, tá? E para encerrar, eu gostaria de fazer uma lista, então, de materiais que são condutores, bons condutores térmicos, como alumínio, ferro, aço, cobre, enfim, os metais, inclusive o corpo, e alguns materiais que são isolantes térmicos, tá? Isso dá para responder a nossa última pergunta, então são 10 perguntas que vocês vão responder, né? Entre os materiais que a gente tem em casa, na nossa cozinha, qual que é isolante e qual que são condutores? Então vocês vão me dizer, uma colher de inox ou inox, ela é condutora ou ela é isolante? Tá? Então respondam essas 10 perguntas com base nesse material, nesse vídeo que eu estou disponibilizando e com base também no material que está lá no nosso mural do Classroom. Na terça-feira vocês têm esse material todo disponível hoje na nossa página do Classroom, e na quinta-feira eu vou estar na live no Meet para a gente responder as perguntas. Qualquer dúvida em relação a esse material, e daí a gente já propõe uma atividade para vocês. Vai estar lá tudo publicado no Classroom, ok? Até mais, bons estudos e boa continuidade de semana para vocês.